Olá pessoal, estamos no Portal Aduaneiro, meu nome é Rosaldo Trevisan e hoje a gente vai conversar sobre o livro 2 do Regulamento Aduaneiro, que se refere aos impostos de importação e de exportação. Bem, dando continuidade à nossa conversa sobre o Regulamento Aduaneiro, hoje a gente vai explorar o livro 2, a estrutura do livro 2 do Regulamento Aduaneiro, que trata do imposto de importação e do imposto de exportação, os dois únicos tributos que têm permissão para diferenciar a mercadoria estrangeira da mercadoria nacional, inclusive permissão internacional para isso estabelecida no próprio GATT. O imposto de importação é tratado no título 1 desse livro 2 e o imposto de exportação no título 2. Ambos os tributos, a gente sabe, são excepcionados constitucionalmente da necessidade de anterioridade nonagesimal ou de anterioridade de exercício para majoração, assim como são excepcionados da necessidade de lei para majoração. Observados os limites da lei, eles podem ser majorados por um ato do Poder Executivo, que hoje, em regra, é uma resolução da CAMEX, que é a Câmara de Comércio Exterior. Então, esse primeiro título, que trata do imposto de importação, ele é subdividido em 9 capítulos. O primeiro deles trata de incidência, e aí já reforça a utilização da palavra mercadoria, que é a palavra utilizada na legislação aduaneira, no Decreto-Lei 37 de 1966, que é a principal base legal do regulamento aduaneiro e é inspirado na legislação internacional. Por isso é que o regulamento não usa tanto as expressões produto, que a gente encontra muito tanto na Constituição quanto no Código Tributário Nacional, ou bens, que a gente encontra também em outros diplomas jurídicos nacionais. Isso não quer dizer que a palavra mercadoria tenha uma acepção restrita. A acepção dela é aquela que é encontrada internacionalmente e que abrange inclusive bem doado, bem que seja objeto de uma operação não mercantil. Então, o conceito internacional de mercadoria é que é adotado no regulamento aduaneiro, que abrange inclusive bagagem de viajante. O capítulo 2, que trata do fato gerador, da hipótese de incidência do imposto de importação, ele esclarece um conflito que foi muito comum nos idos da década de 70 do século passado, mas hoje já está bem resolvido, que é um eventual conflito entre a hipótese de incidência por natureza do imposto de importação, que é a entrada da mercadoria no território aduaneiro brasileiro, e a hipótese de incidência para efeito de cálculo, a hipótese de incidência que é a data da legislação aplicável para efeito de pagamento e para efeito de restrições e proibições na importação, que é a data do registro da declaração de importação. Então, por algum tempo se discutiu no século passado se havia um conflito entre essas duas disposições. A súmula 4 do extinto Tribunal Federal de Recursos solucionou isso, e hoje o regulamento traz claramente como hipótese de incidência do imposto de importação para efeito de cálculo a data do registro da declaração de importação, principalmente, entre outras hipóteses mais específicas para casos determinados. O capítulo 3, que trata da base de cálculo, ele é absolutamente inspirado e vinculado por um acordo internacional, que é o Acordo de Valoração Aduaneira, o AVA-GATT, e o regulamento aduaneiro acaba só complementando disposições sobre temas que são facultativos no acordo, como inclusão de frete, inclusão de despesas de carga, descarga e manuseio, e alguns temas nacionais, como a valoração da mercadoria variada, a questão do arbitramento em casos previstos lá na medida provisória número 2158, e também algumas hipóteses necessárias para rateio de frete, de seguro específicas nacionais. Mas ele é vinculado pela legislação estrangeira e não copia e cola todos os artigos do GATT. Então, quem lê o regulamento aduaneiro tem que ler também o acordo de valoração aduaneira no âmbito do GATT, ou o acordo para a implementação do artigo 7º do GATT. No que se refere ao cálculo, o regulamento traz tanto a regra geral, que é você buscar a alíquota, depois de você saber qual é a classificação da mercadoria, inspirado também em um acordo internacional, que é o sistema harmonizado, no âmbito da Organização Mundial das Aduanas. Depois de você saber a classificação, você vai buscar as alíquotas das mercadorias da tarifa externa comum, que é
aplicável no âmbito do Mercosul. Né? E sabendo a classificação e sabendo a alíquota aplicável, você tem em regra qual é o tributo devido, você converte pela taxa de câmbio e obtém o tributo devido. Mas tem algumas situações excepcionais, o regulamento traz 4 delas. A primeira, tributação das mercadorias não identificadas, tributação no caso de extravio e documentos que não dizem exatamente o que é a mercadoria. Inclusive, o regulamento aduaneiro está desatualizado na alíquota em relação a isso. A alíquota hoje é de 80%, você deve buscar lá na Lei 10.833 de 2003, a alíquota atualizada. E você encontra os 3 regimes de tributação também excepcionais aqui. O RTS, para remessas postais e encomendas aéreas internacionais, o RTE para bagagem e o RTU, que é para o comércio em região de fronteira por microimportadores. Tá? No que se refere a contribuintes e responsáveis, o capítulo 5 traz brevemente as distinções entre as 3 figuras, né? O contribuinte do imposto de importação, o responsável pelo imposto de importação e os responsáveis solidários. Aqui é que você encontra as figuras, por exemplo, do encomendante pré-determinado e do adquirente, no caso de importação por encomenda. Capítulo 6 trata de pagamento e depósito. A gente sabe que hoje no Brasil o pagamento do imposto de importação é feito por débito em conta corrente bancária. O regulamento aduaneiro não estabelece isso, isso é uma disciplina infralegal que estabelece. O regulamento deixa a cargo da Receita a disciplina tanto do pagamento quanto a que você encontra no capítulo seguinte, que é o capítulo 7, sobre restituição e compensação. Então, a disciplina basicamente de restituição, compensação, pagamento é infra-decreto, vamos dizer assim, é por normas da própria Receita Federal. Mas você encontra algumas disposições no regulamento, por exemplo, que te asseguram restituição no caso de retorno de uma admissão temporária para utilização econômica antes de finalizado o prazo. O capítulo 8, que é um capítulo bem extenso, trata de isenções e reduções do imposto de importação. Ele relaciona uma a uma lá no artigo 36, mais de 20 isenções do imposto de importação e detalha em seções e subseções a disciplina procedimental de cada uma dessas isenções. Esse capítulo traz ainda disposições sobre similaridade, sobre proteção à bandeira brasileira. Lembre que recentemente, agora em 2021, a base legal da questão referente à bandeira brasileira nas importações foi revogada. Tá? Então, o regulamento também está desatualizado em relação à bandeira brasileira. E termina aí o título 1 com o capítulo 9 tratando de imunidade. Isso foi agregado em 2010 no regulamento, quando a administração passou a entender que a disciplina de livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão não era a de isenção, mas sim a de imunidade no que se refere ao imposto de importação. Isso tem a ver com a discussão se o imposto de importação afeta renda, patrimônio ou serviço. Tá? No título 2, que se refere ao imposto de exportação, e é um título bem mais breve do que o referente ao imposto de importação, porque a disciplina é subsidiária. Tá? Vocês vão ver pela própria extensão, por exemplo, capítulo 1 do título 2, ele tem um artigo, capítulo da incidência. Tá? Usa-se também a palavra mercadoria, só que aqui a gente está tratando de mercadoria nacional ou nacionalizada. O regulamento esclarece o que é uma mercadoria nacionalizada, é aquela estrangeira importada a título definitivo. Tá? O capítulo 2 trata do fato gerador. Também aí tem que haver um esclarecimento sobre o fato gerador por natureza, que é a saída da mercadoria do território, e o fato gerador para efeito de cálculo, que o regulamento traz, que é a data do registro de exportação. Só lembrando que na Declaração Única de Exportação esse documento não existe mais. Tá? Então, a própria DUI, a Declaração Única de Exportação, supera esse registro. Aonde que eu encontro isso? Lá na instrução normativa que rege a DUI, no artigo 110, a instrução normativa 1702, lá no artigo 110 você encontra essa disciplina que equivale à DUI ao registro de exportação. O regulamento não foi alterado e não foi atualizado em relação a isso. Você continua encontrando esse documento que já nem existe mais, citado no regulamento aduaneiro, que é o registro de exportação. O capítulo 3,
que fala da base de cálculo e do cálculo do imposto de exportação, ele junta tudo em 2 artigos, né? Aqui não tem acordo de valoração aduaneira, não tem disciplina internacional, pode ter pauta de valor mínimo. Então, toda a sistemática é bem mais simplória e mais nacional, menos internacionalizada. No que se refere a pagamento e contribuinte, que também são juntados, né? 2 artigos só tratam um do pagamento, que não é com toda essa tecnologia, toda essa informatização da importação, mesmo porque o imposto de exportação é exigido em uma em cada milhares de operações, ele é muito raro, a regra é alíquota zero, embora você encontre no regulamento que a alíquota será de 30, Poder Executivo reduzi-la a zero ou majorá-la em 5 vezes, a regra é zero. Tá? O contribuinte é o exportador, por natureza, embora você já encontre um artigo 81A, lá na medida provisória 2158, tratando também de exportação por encomenda, tá? Da possibilidade, da exportação por conta e ordem, da possibilidade de existência de uma exportação por conta e ordem. O capítulo 5 trata das isenções, basicamente do café, do setor sucroalcooleiro, de bagagem de viajante e do comércio fronteiriço. Poxa, mas por que tem isenção se a alíquota é zero? Bom, se o Poder Executivo resolver majorar, ainda assim vai estar isenta por força de disposição legal. Capítulo 6 trata de incentivos à exportação, basicamente 3, o das empresas comerciais exportadoras, não toda e qualquer empresa, mas aquelas constituídas sob a forma de SA, o regulamento só trata dessas. Traz ainda disposições sobre a exportação sem saída, sem necessidade de saída da mercadoria, que você encontra na Lei 10.833 de 2003. E, por fim, disposições sobre o depósito alfandegado certificado, que você encontra lá no Decreto-Lei 2472 de 88. Esses são os 3 incentivos à exportação relacionados no regulamento aduaneiro. E termina o título 2, o livro 2, aplicando subsidiariamente à exportação as disposições de IMPO, ou seja, aquilo que não é especificamente regulado na Expo, caso caiba o tratamento de IMPO, ele é extensível à exportação. Se você gostou dessa exposição sobre o livro 2 do Regulamento Aduaneiro, deixa aí seu comentário, seu joinha, inscreva-se no canal Portal Aduaneiro, ative a sinetinha para receber notificações sobre novos vídeos e também acompanhe a gente nas redes sociais, Facebook e Instagram, onde você encontra postagens diárias sobre direito aduaneiro e comércio internacional.